Será que vegetarianos consomem mais agrotóxicos? Não há nenhuma dúvida que uma dieta à base de vegetais exerce diversos benefícios à nossa saúde, mas muita gente fica preocupado com essa questão aí dos pesticidas. No entendimento de que alguém que segue uma dieta à base de vegetais justamente por consumir mais frutas, vegetais, grãos integrais, vai se expor mais a esses elementos nocivos e isso pode prejudicar a nossa saúde. Bom, nós temos vários estudos que discutem essa questão, eu li vários desses estudos e vou apresentar agora para vocês aqui nesse vídeo. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio, sou nutricionista e sou um profissional mais do que qualificado para discutir essas questões da alimentação. Sem nem falar que eu tenho um mestrado na área de nutrição vegetariana, então nós estamos falando da minha especialidade, mas chega de me apresentar, vamos logo para esse vídeo. E eu falei para vocês, temos múltiplos estudos que discutem essa questão da presença de agrotóxicos e o fato de que vegetarianos se expõem mais a esses elementos. Sim, é exatamente isso que esses estudos demonstram, que vegetarianos parecem mesmo se expor mais a agrotóxicos, porque pesticidas são mesmo usados com muita frequência em alimentos de origem vegetal, como frutas, vegetais em geral. Por exemplo, esse estudo aqui com mais de 37 mil participantes comparou a exposição a agrotóxicos em vegetarianos, veganos, pesco-vegetarianos e onívoros, pessoas que seguem uma dieta tradicional. E de fato, os autores concluem que os veganos em especial são o público de maior risco, são o público que mais estão se expondo a esses agrotóxicos. Esse outro estudo aqui, publicado em 2023 em uma das melhores revistas, a revista Nature, avaliou mais de 260 itens alimentares e mais uma vez eles encontraram que os alimentos de origem vegetal parecem ser aqueles mais contaminados com agrotóxicos. Mas existe uma falha e uma falha muito grave desses estudos que eu acabei de citar, o fato de que eles ignoram a presença de pesticidas em alimentos de origem animal. É isso mesmo, eles não citam o fato de que a carne vermelha, por exemplo, é muito contaminada com agrotóxicos. Porque a gente alimenta o gado com ração transgênica que foi muito tratada com agrotóxicos, vocês sabem o que eu estou falando, esses animais não são criados em pasto livre. Não, boa parte da carne que você compra no mercado é contaminada com agrotóxicos porque o animal foi alimentado com soja e milho transgênico que vieram de produtos muito contaminados com pesticidas. E eu não inventei isso da minha cabeça, tá? Nós temos estudos discutindo essa questão, esse aqui também fizeram essa avaliação e encontraram a presença de diversos agrotóxicos na carne vermelha. E parece fútil, então, defender esse argumento de que vegetarianos se expõem a mais agrotóxicos, sendo que a gente encontra os mesmos elementos em alimentos de origem animal. De qualquer forma, a exposição parece mesmo ser mais expressiva nos alimentos de origem vegetal. Esse estudo aqui avaliou a presença de agrotóxicos ou resíduos de agrotóxicos na urina de vegetarianos. Eles encontraram que aqueles que seguem uma dieta à base de vegetais, de fato, apresentam maior teor de alguns pesticidas na urina. Mas e aí, será que a gente tem que condenar as dietas vegetarianas simplesmente porque esses indivíduos que seguem uma dieta à base de vegetais estão se expondo a mais agrotóxicos? Bom, não é bem isso que os estudos discutem e vamos avaliar essa questão agora. A verdade é que é muito categórico, muito bem definido na literatura científica que um indivíduo que adere a uma dieta à base de vegetais tem inúmeros benefícios à saúde. Inclusive, eu vou deixar alguns estudos na descrição desse vídeo. É muito categórico, muito bem definido que quem segue uma dieta à base de vegetais tem o menor risco para doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão. Quer dizer, as principais doenças, as doenças que mais matam no mundo, até doenças neurodegenerativas, nós temos estudos hoje mostrando que uma dieta à base de vegetais pode ajudar a prevenir esse tipo de condição. Como pode esses indivíduos se exporem a mais agrotóxicos e terem uma redução drástica em praticamente todas as doenças? Bom, é porque o consumo regular de frutas e vegetais deve ser encorajado porque traz diversos benefícios à nossa saúde. Nós temos uma infinidade de fitoquímicos, vitaminas, minerais, nutrientes importantes, fibras nesses alimentos que conferem esses benefícios. E mesmo que o indivíduo se exponha a agrotóxicos, ele vai ter muito mais benefício consumindo esses alimentos do que potenciais riscos.
Sem nem falar no fato de que a pessoa que consome carne e outros alimentos de origem animal está se expondo a pesticidas de qualquer forma. Essa exposição pode até ser ligeiramente menor, mas ela ainda está lá, ela ainda confere riscos. E a gente tem que avaliar um alimento como um todo e não só um item específico, como por exemplo os agrotóxicos. Então, alimentos de origem animal contêm gorduras saturadas, contêm colesterol, outros poluentes ambientais que são nocivos à nossa saúde. Eu estou falando de metais pesados, microplásticos e até mesmo agrotóxicos que são amplamente discutidos em estudos. De novo, eu vou insistir, animais são alimentados com ração transgênica que vem contaminada com agrotóxicos. Isso se acumula no tecido do animal e vai parar no seu prato, não tem jeito, não tem como evitar isso. Para não ficar parecendo que é a minha opinião, eu vou literalmente citar esse estudo aqui. O que os autores falam? E eles falam exatamente isso. Embora existam potenciais riscos do consumo, da exposição a agrotóxicos, os resultados ainda são inconsistentes, mas é muito bem definido, muito bem esclarecido que o consumo regular de alimentos de origem vegetal confere benefícios à nossa saúde. O que esses caras estão querendo dizer é que as evidências dos benefícios de uma dieta à base de vegetais são mais robustas do que os potenciais riscos. Outro estudo, aquele mesmo que eu citei lá atrás, sobre a presença de agrotóxicos na urina dos indivíduos, cita essa questão aqui. Os benefícios nutricionais de um elevado consumo de frutas e vegetais superam os potenciais riscos. Dietas vegetarianas conferem proteção contra doenças cardiovasculares, reduzem o risco para alguns tipos de câncer e reduzem a taxa de mortalidade, enquanto dietas veganas conferem benefícios adicionais, principalmente quando falamos de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Ou seja, é muito, mas muito bem esclarecido na literatura científica que uma dieta à base de vegetais confere diversos benefícios, redução no risco para praticamente todas as doenças, enquanto a exposição a agrotóxicos, embora seja uma preocupação, ainda é algo a ser estudado, não é muito bem esclarecido na ciência e de fato não parece ser algo muito nocivo para nós. Eu não estou falando que você deve se expor a agrotóxicos de forma alguma, mas o que eu estou tentando dizer é que os benefícios de consumir, por exemplo, uma fruta superam os riscos de se expor a agrotóxicos. E aí que vem a última questão para a gente discutir nesse vídeo, a solução para esse potencial problema, que são os alimentos orgânicos. É porque nós temos uma alternativa a alimentos de origem vegetal que são praticamente isentos de agrotóxicos. Vocês sabem o que eu estou falando, são os produtos orgânicos. É interessante que nós temos estudos como esse aqui que observam que veganos são aqueles que menos se expõem a agrotóxicos. Parece ir contra tudo que eu citei até agora nesse vídeo, mas sabe por quê? Porque esses indivíduos que seguem uma dieta à base de vegetais geralmente também preferem alimentos orgânicos. E aí quando há essa preferência, essa presença de agrotóxicos praticamente desaparece. Também tem aquele estudo que eu citei lá no começo da revista Nature que avaliou vários itens alimentares e eles discutem a potencial solução, que são justamente os produtos orgânicos. Eles observaram uma redução de 85% na presença de agrotóxicos naqueles indivíduos que preferem alimentos orgânicos. Ao mesmo tempo que é praticamente impossível evitar a exposição a toxinas quando a gente fala de alimentos de origem animal, porque mesmo um animal criado em pasto livre, uma condição ideal, vai estar exposto ao ambiente, e o ambiente hoje não é nada saudável. Nós temos estudos como esse aqui que discutem a presença de poluentes ambientais na carne vermelha. É isso mesmo, animais ruminantes que têm um grande porte e vivem por um certo tempo e bioacumulam uma série de toxinas em seu tecido, porque essas toxinas, esses poluentes estão presentes na água, no solo, e um animal acumula muito mais desses poluentes ambientais do que um alimento de origem vegetal, do que uma planta. Isso não é a minha opinião, é o que esse estudo que eu acabei de citar discute. Sem nem falar das gorduras saturadas, das gorduras trans, do colesterol, do ferro M, elementos que estão naturalmente presentes em alimentos de origem animal e que é praticamente impossível removê-los de tais alimentos. Então nós temos um grupo de alimentos de origem vegetal, que conferem uma série de benefícios. Alimentos esses que, se você consumir com mais frequência, você vai ter uma redução no risco para doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão, doença renal crônica, demência e outras condições. Enquanto nós temos um grupo de alimentos que aumenta o risco para todas essas doenças que eu acabei de citar. E aí, nessa balança aí, nós temos os agrotóxicos que parecem estar um pouco mais favoráveis para os alimentos de origem vegetal.
Mas e daí se esses alimentos contêm um pouquinho mais de agrotóxicos, se você pode se expor um pouquinho mais, se no final o que interessa mesmo é que você tem redução em praticamente todas as doenças. Esse é o fator determinante. O que você quer no final das contas é reduzir o seu risco para tais doenças, ter uma vida longa e saudável. E não ficar discutindo se tem ou não agrotóxico, isso não faz muito sentido, não leva a gente a lugar nenhum. É só mais um argumento fútil para tentar derrubar as dietas à base de vegetais, mas que não faz sentido e que não é defendido no meio científico. E por fim, vale insistir, você tem a opção de consumir alimentos orgânicos, reduzir em 80%, 90% a sua exposição a esses poluentes, coisa que você não consegue fazer com alimentos de origem animal.